Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 27 de abril, da quarta semana da Páscoa. E a igreja hoje nos coloca umas leituras que espero que nos faça contemplar a obra de Deus na sua igreja, por meio da sua igreja. Porque a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26. Aqui a leitura coloca que depois da morte de Estevão, a igreja nascente sofreu uma perseguição. Porém, esta perseguição deu a oportunidade de se evangelizar fora de Jerusalém. Os discípulos, os irmãos que se espalharam, aproveitaram para anunciar o Evangelho, para anunciar a Cristo. E aí o Evangelho chegou na Fenícia, Ilha de Chipre, Antioquia. Porém, a primeira coisa que faziam era apenas anunciar para os judeus. Porém, olha o que acontece. Contudo, alguns habitantes de Chipre e da cidade de Cirene chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. O Evangelho começa a entrar no mundo pagão, que começa a escutar o anúncio da boa nova, a acolher o Evangelho. Então, primeiro que a igreja estava muito fechada no mundo judaico. E pouco a pouco o Senhor vai permitindo se expandir. Porém, da onde nasce essa boa nova do Evangelho? Nasce da alegria do encontro com Cristo. Os irmãos, mesmo sendo perseguidos, saem para anunciar a Cristo, o encontro maravilhoso com Cristo, o testemunho deste encontro com Cristo. Sem isto, não adianta. Nós poderíamos hoje aplicar para os nossos dias. Sim, a igreja precisa continuar catequizando os filhos dos nossos fiéis, os irmãos na paróquia que vêm, que já acreditam, que já têm a fé. Mas temos que chegar aos afastados. Mas seja para um, seja para outro, se eu não tive um encontro com Cristo, vou testemunhar o quê? Vou anunciar o quê? Vou levar o quê? Tenho que levar a alegria do Evangelho, do encontro com Cristo. E isto de verdade faz com que as pessoas escutem e queiram ser cristãos. Se não vê vantagem, se não vê algo, um diferencial, algo das outras religiões, qual que é a diferença de ser cristão? Para que me faço cristão? Para que acolho a Cristo? Por isso é fundamental o instrumento que Deus usa. E quem é este instrumento? Os discípulos. Cada um de nós. Se é verdade que este encontro com Cristo me atingiu, me modificou, me deixou tal que posso dar testemunho na minha vida alegre, com cruz, com combates, com sofrimento, no meio de doenças, no meio de dificuldades, mas é aquele que testemunha a alegria. A diferença que faz Cristo na vida daquele que escutou, daquele que acolheu a palavra. Senão, anunciamos que? Senão, esses irmãos, no meio da perseguição, para que anunciar Cristo? Era até para ter desanimado, estar num ambiente hostil, cidades afastadas, não pagãs, enfim. Poderiam ter abandonado Cristo, voltado à sinagoga, voltado ao judaísmo, não. Pois levam o testemunho do encontro com Cristo. E eu espero que você e eu sejamos esse instrumento de Deus para o mundo. Porque aqui, quando a igreja em Jerusalém fica sabendo que até os pagãos estão acolhendo a palavra, enviam Barnabé. E Barnabé, chegando a Antioquia, viu a maravilha, e exortou os irmãos a permanecerem firmes. Mas o que ele faz? Vai a Tarso, atrás de Saulo, para que de verdade ele o ajude no anúncio do Evangelho. Olha que coisa! Se Barnabé não procura Saulo, será que ele teria sido este grande apóstolo?
teve que alguém convidá-lo a ser ajudante, colaborador na missão. E Paulo participando, ficaram um ano inteiro trabalhando em Antioquia, aprendeu a ser apóstolo, aprendeu a catequese, aprendeu a dar catequese na missão. Mas se não tivesse tido o convite de Barnabé. Por isso é importante, não? Há pessoas que, olha, podem ser um grande instrumento de Deus, mas basta um pequeno convite, um pequeno chamado para se colocar à disposição. E Deus usa esses instrumentos. Graças a este convite de Barnabé, hoje temos o apóstolo Paulo, este grande apóstolo dos gentios. Talvez se Barnabé nem tivesse pensado na pessoa de Saulo, de Paulo, talvez ele tivesse continuado em Tarso, não teríamos este grande apóstolo. Não sei. Por isso é importante o convite, não a tantos irmãos a fazerem parte de tantos serviços na igreja, para o bem da igreja, para o bem daqueles que podem ser alcançados pelo anúncio do Evangelho. E termina a leitura de hoje, a primeira leitura, dizendo que em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos, os discípulos de Jesus, foram chamados com o nome de cristãos. Olha que coisa. Porque cristão, outro Cristo. Qual que é a fonte, qual que é a raiz, qual que é o diferencial? Cristo. E aqueles que são identificados com Cristo receberam o nome de cristãos. Espero que de verdade nós sejamos estes, que sejamos identificados de verdade, reconhecidos como discípulos de verdade de Cristo e sejamos com força chamados de cristãos. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Esta semana é a semana, eu diria, do Bom Pastor, não? Domingo abrimos com o Evangelho do Bom Pastor, o Domingo do Bom Pastor, e estamos ainda escutando que Jesus é o pastor, mas também há umas ovelhas que aceitam ser pastoreadas por Cristo. Cristo está no templo, na festa da dedicação do templo, era inverno, estava lá, passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. E os judeus o rodearam e perguntaram, olha, até quando vai nos deixar em suspenso? Você é ou não o Messias? E Jesus diz, olha, eu fiz tantos sinais, tantos milagres, mas vocês não acreditam, não querem acreditar. Não importa. Porque os sinais que eu faço já é um sinal de que eu fui enviado pelo Pai, de que sou o Messias. Mas não querem acreditar. Aqui Jesus diz algo que é estranho. E por quê que vocês não acreditam? Porque não sois das minhas ovelhas, não? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Meu Pai que deu estas ovelhas. Ou seja, claro que, como dizia Jesus em outro evangelho que temos escutado alguns dias atrás, é o Pai que de verdade atrai. Se o Pai não atrair, não seremos discípulos. Há um toque da parte de Deus no coração, chamando a de verdade se tornar discípulo. Mas qual é a dificuldade que é colocada no Evangelho? Vamos colocar para os dias de hoje, não? Qual é a dificuldade? Que tem alguns que têm a sua verdade do que é Deus, do que é o certo, do que é o errado, de como deveria ser o homem, a vida, o que é a liberdade. E quando escutam o anúncio de Cristo, rejeitam esta nova maneira de viver a liberdade fazendo a vontade de Deus, o que é o certo e o errado segundo o Evangelho, etc. E como não querem aceitar, porque os judeus aqui, qual é o problema? Tinham a sua ideia de que ser um bom, como eu vou dizer, um bom fiel, um bom adorador de Deus, tinha que cumprir a lei, as normas, vir à sinagoga, o templo, se fazer circuncidar. Ou seja, eles já tinham a receita. E achavam que já conheciam a verdade, mas não se abriam a este diálogo, a este encontro com Deus em Cristo.
Eles já tinham na cabeça deles como deveria ser o Messias e como deveria ser a salvação. Não se abrem àquilo que Deus oferece, aquilo que Deus permite, aquilo que Deus envia. Estão fechados em si mesmo, nos seus conceitos, nas suas ideias, nas suas verdades, e não se abrem ao mistério de Deus manifestado em Cristo. Nós podemos ter esta dificuldade hoje. Já saber o que é ser cristão, e já reduzir a nossa já fui batizado, já fiz a primeira comunhão, já fiz o crisma, já tenho tudo resolvido, e não me abro a conversão, não me abro a ação de Deus, não reconheço a ação de Deus na minha vida. Posso me fechar? Posso não ser esta ovelha, porque me fechei no meu conceito, na minha ideia. Imagine o mundo se fechou ao Evangelho. Tem o seu conceito de como deve o homem viver a sua sexualidade, a sua liberdade, o que é o certo e errado no mundo, com o seu politicamente correto, com esta agenda, não, da ideologia de gênero, das minorias e tudo isto. Imagina, o Evangelho é rasgado e jogado fora. Imagina. Temos que aceitar um monte de coisas. Então não estão com ouvidos para serem ovelhas de Cristo, para aceitar aquilo que a igreja anuncia. Porque eles acham que a igreja está errada, não tem a verdade. Eles sim têm a verdade. Eles sim sabem como deve ser o homem, a vida e tudo isto. Por isso espero que o Senhor de verdade toque o nosso coração para acolhermos as verdades da igreja, o anúncio do Evangelho, a boa nova de Cristo. E claro que a doutrina da igreja, não adianta eu ter a minha verdade, o que eu acho que deve ser cristão, como deve ser prestar culto a Deus. Não, Cristo tem uma mensagem que deve ser acolhida. É aquele que acolhe, aquele que se abre. Cristo pode fazer uma obra e fazer de cada um de nós testemunhas do seu amor, do seu Evangelho, né? E sermos ovelhas, deixarmos conduzir pelo Senhor, pela sua doutrina, pela sua verdade, pelo seu ensinamento. E espero que sejamos estes que nos abramos à ação de Deus e ao anúncio da boa nova do Evangelho na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos sempre a deixar-nos conduzir por teu Filho, para que Ele nos leve aos bons prados, ao redil das ovelhas, para que possamos de verdade todos nós ter a Cristo como único pastor da nossa vida e sermos de verdade testemunhas de como Ele é bom, de como Tu és Pai, nos ama e tem enviado a Cristo para nos ajudar a ser felizes, a ter a vida plena em cada um de nós. Este pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.